Olá! Vamos começar nossa análise de hoje sobre um tema que, olha, é absolutamente central no direito penal e uma aposta certa em qualquer prova de alto nível: a prescrição. Vamos entender por que ela é vista como uma verdadeira corrida do Estado contra o tempo. E para começar a entender a prescrição, a gente parte de uma pergunta bem fundamental que está na raiz de tudo isso. Será que o poder que o Estado tem de punir alguém dura para sempre? A resposta, como a gente vai ver, é um retumbante não. Bem, para organizar o raciocínio, este é o nosso roteiro. Primeiro, a gente vai entender a lógica, o porquê de existir a prescrição. Depois, vamos para a distinção-chave entre a punitiva e a executória. E aí, a gente mergulha nos detalhes de como os prazos são calculados, com suas pausas e, importantíssimo, os momentos em que o cronômetro é zerado. Ok, vamos lá. Primeiro ponto. Qual é a razão de ser da prescrição? Por que o Estado tem um relógio correndo contra si? A definição é bem direta. Prescrição é, em essência, a consequência da inércia do Estado. Se o Estado não age dentro do prazo que a própria lei estabelece, ele perde o direito de punir ou de executar a pena. É, portanto, uma garantia fundamental do cidadão contra um Estado que demora demais para agir. E essa ideia fica muito clara na definição do grande doutrinador Kleber Masson. Ele sintetiza perfeitamente. A prescrição nasce da inércia do Estado dentro de um tempo previsto em lei. Simples assim. E é importante entender que a prescrição não é um perdão, de jeito nenhum. Os fundamentos são outros. É sobre segurança jurídica, para que ninguém fique eternamente sob a ameaça de um processo. É também um jeito de pressionar o Estado a ser mais eficiente e, claro, reconhece que, com o passar de muitos anos, o interesse social na punição diminui e as provas se perdem. Por tudo isso, é uma causa de extinção da punibilidade, lá no artigo 107 do Código Penal. Agora, vamos para o ponto que talvez seja o mais importante de todos para entender a prescrição. A grande divisão, a bifurcação entre suas duas modalidades, a punitiva e a executória. Entender isso é a chave de tudo. E o que divide esses dois caminhos é um marco temporal muito claro: o trânsito em julgado da sentença condenatória. Antes da condenação se tornar definitiva, o que está em jogo é a pretensão punitiva. O Estado pode perder o próprio direito de punir. Se isso acontece, é como se o processo nunca tivesse gerado efeitos. Já depois do trânsito em julgado, a história é outra. Aí falamos em pretensão executória. A condenação existe, ela é válida, mas o Estado perde o direito de executar aquela pena. As consequências são completamente diferentes. Então vamos detalhar esse primeiro caminho, o da pretensão punitiva, a famosa PPP. A PPP ainda se subdivide. Antes da sentença, a gente calcula o prazo com base na pena máxima em abstrato do crime. Mas depois que sai a sentença, surgem outras duas: a retroativa, que a gente olha para trás entre marcos processuais passados, e a superveniente, que a gente olha para frente. E tem também a prescrição virtual, que é uma criação teórica, mas que, atenção, não é aceita pelos nossos tribunais. E sobre essa prescrição virtual, o ponto final na discussão veio com a súmula 438 do STJ. É um ponto de ouro para qualquer prova. Ela diz com todas as letras: não dá para extinguir um processo com base numa pena hipotética, ou seja, numa pena que o juiz imagina que vai aplicar no futuro. O cálculo tem que ser com base na pena em abstrato ou na pena concretamente aplicada. Fim de papo. Um detalhe técnico mais essencial: tanto a prescrição retroativa quanto a superveniente só podem ser calculadas com base na pena aplicada na sentença depois que essa sentença transita em julgado para acusação. Ou seja, a partir do momento em que o Ministério Público não pode mais recorrer para aumentar a pena, aquele valor se torna um novo parâmetro. Muito bem, agora vamos para o segundo grande caminho, o da pretensão executória, a PPE. Aqui a situação muda. Já existe uma condenação definitiva, mas o tempo para executá-la pode se esgotar. Então, na PPE, o cenário é este: a pessoa é considerada culpada, a condenação é um fato jurídico. O que se discute é apenas o direito de fazer cumprida a sanção. Se o Estado demorar demais para iniciar ou para continuar a execução, ele perde esse direito. Um detalhe importantíssimo no cálculo da PPE: a reincidência. Se o condenado é reincidente, o prazo prescricional para a execução da pena aumenta em 1/3. É uma regra específica do artigo 110 do Código Penal que dá ao Estado um fôlego a mais nesse caso. E agora, muita, mas muita atenção, porque aqui temos uma das maiores mudanças jurisprudenciais recentes no tema. O Supremo Tribunal Federal alterou o entendimento sobre o marco inicial da contagem do prazo da PPE. A tese fixada pelo STF foi uma virada de chave.
Antes, se entendia que o prazo começava a correr quando a sentença transitava em julgado para a acusação. Agora não. A nova regra é que o cronômetro só dispara quando a condenação for definitiva para ambas as partes, ou seja, para a acusação e para a defesa. Isso muda completamente a dinâmica e, na prática, adia bastante o início da contagem. Bom, já ouvimos o quê e o porquê. Agora vamos para o como. Como se calcula na prática a prescrição? Quais são os prazos e como funcionam as pausas e os reinícios dessa contagem? A nossa referência principal é essa tabela do artigo 109 do Código Penal. Ela é a base de tudo. É ela que estabelece a relação direta entre o máximo da pena prevista para o crime e o tempo que o Estado tem para agir. Quanto mais grave o crime, maior o prazo prescricional. E é fundamental dominar a diferença entre suspensão e interrupção. Pense num cronômetro. A suspensão é o botão de pause. O tempo para de correr e, quando a causa da suspensão acaba, a contagem continua de onde parou. Já a interrupção é o botão de reset. Ela zera o cronômetro. Todo o tempo que já passou é jogado fora e a contagem reinicia do zero. A diferença é gigantesca. E quais são esses eventos que zeram o relógio? Eles estão listados no artigo 117. Os mais comuns no dia a dia do processo são o recebimento da denúncia ou queixa pelo juiz e depois a publicação da sentença condenatória. Cada vez que um desses atos acontece, o prazo prescricional que estava correndo é interrompido e começa a contar de novo, inteirinho. E para fechar a parte de cálculo, uma regra de ouro do artigo 115. Os prazos de prescrição caem pela metade em duas situações: se o agente era menor de 21 anos na época do crime ou se ele tem mais de 70 anos na data da sentença. É uma regra que beneficia o réu em razão da idade. E essa análise toda nos deixa com uma questão bem interessante para refletir, principalmente depois da mudança de entendimento do STF. Essa nova regra sobre o início da PPE, que na prática alonga o tempo para o Estado, representa uma garantia mais forte contra a impunidade ou, por outro lado, acaba criando um obstáculo a mais para a defesa? Fica a reflexão. Bom, se este material aprofundado ajudou a organizar as ideias sobre um tema tão complexo como a prescrição, não deixe de se inscrever no canal e clicar no gostei. Esse apoio é o que nos permite continuar produzindo mais análises como esta. Até a próxima!